O nosso próximo convidado vai ser por vídeo, não pode estar cá fisicamente, não deixa de ser mais importante por isso. Portanto, vou apresentar o Martinho Gonçalves, que tem 15 anos de experiência em gestão de nível C. É um líder inovador, que acredita na mudança, na liderança positiva e ágil praticador de liderança. Tem uma sólida experiência em reestruturação e reorganização de negócios industriais, preparando as organizações para a incerteza e sustentabilidade, tais como a Recer, a Prozinco, a Motofil, a Mesa Ceramics e atualmente na Porcelanas da Costa Verde. Vamos ver então o vídeo do Martinho. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite que me foi feito para participar nesta conferência sobre Well-being Corporate. Por motivos profissionais não poderei estar presente e, portanto, foi-me pedido uma gravação da história que eu tinha para contar, que aceitei e que farei com todo o prazer. A história é uma história recente, é uma história sobre a crise que se instala muitas vezes nas nossas empresas e que aparece sem aviso. Nós, enquanto gestores e quadros executivos de empresas, procuramos encontrar soluções para estas crises, muitas vezes buscando forças onde nem sabemos individualmente que as possuímos. O caso concreto aconteceu numa empresa onde eu tive a missão, juntamente com mais 2 colegas de gestão, de salvar durante um período muito difícil, que foi a pandemia, a recente pandemia Covid, que se instalou em todo o mundo. Irei fazer uma pequena descrição do contexto, inicialmente, contar-vos a história, falar um pouco sobre os desafios que nos deparamos e depois quais foram os caminhos que encontramos. E dentro dos caminhos, as possíveis saídas que foram surgindo e qual foi a saída que nós elegemos como sendo a saída que acabou por ser uma saída feliz. Começando pelo contexto, portanto, o contexto que todos sabemos, não vale a pena estar a entrar muito em pormenor. O Covid de 2019 entrou com uma força e uma intensidade brutal em todo o mundo, entrou nas nossas vidas, entrou nas nossas pessoas, nas nossas famílias, em particular na Mesa Ceramics, que foi um contexto adicional ao contexto da pandemia muito difícil. A Mesa Ceramics era uma empresa jovem, com na altura 1 ano e meio de existência, com uma necessidade enorme de encontrar soluções para poder dar um futuro à empresa e aos trabalhadores, o que criou dentro da gerência fatores de incerteza brutais, cruéis em alguns casos, no sentido em que tínhamos que lidar com decisões de despedimento, caso não houvessem saídas de entrada de encomendas,
e de reação muito rápida à entrega, à própria entrega das encomendas e à sua faturação, e nomeadamente à entrada de dinheiro para pagar as obrigações. A empresa, à data, já tinha 150 trabalhadores. Nós tínhamos um caminho traçado para 5 anos de crescimento para poder dar viabilidade à empresa. Toda a incerteza da pandemia acresceu na cabeça de todos os trabalhadores e na cabeça dos gestores, numa situação completamente inesperada e dramática, de total incerteza sobre o futuro, sobre o que dizer às pessoas, sobre as famílias. A dificuldade maior que eu senti enquanto administrador industrial da empresa era manter alguma motivação dentro deste contexto brutal, nomeadamente ao nível dos quadros superiores. Sentiu-se muito rapidamente, recordo-me que em meio de março, sentiu-se muito rapidamente uma debilidade mental e psíquica na cabeça de todos os quadros superiores, que eram os quadros que mantinham depois as suas equipas a funcionar. Estamos a falar de uma empresa de manufatura onde a parte automatizada representa pouco, existe muita intervenção humana. Qualquer fator psíquico, mental, de motivação afeta drasticamente toda a operação da fábrica. Em paralelo com isso, as medidas do governo não eram claras. Eu recordo-me de um caso em que a dúvida sobre usar máscara ou não usar máscara era tema diário. Sobre este caso em particular, os próprios trabalhadores decidiram instalar numa pequena unidade de fabrico artesanal de máscaras. Senti algo como um cenário de guerra dentro da própria fábrica, um cenário de sobrevivência, de lutar contra um inimigo que era desconhecido. Isso levou-me a refletir bastante. Eu tive, juntamente com os meus colegas, nós tínhamos reuniões diárias, muito intensas, em particular nas operações, que era a área que me dizia respeito. Senti uma necessidade enorme de procurar saber o que é que se fazia no mundo e que soluções é que outras situações parecidas estariam a aplicar no mesmo contexto. E enverdei por um caminho de estudo, de investigação, de meditação, até muito sério, muito profundo. Posso-vos dizer que em poucos meses a investigação que eu fiz levou-me a ler mais de 30 livros sobre a especialidade de gestão de stress, de gestão de conflitos, de superação, baseado em estudos científicos, em autores reconhecidos a nível mundial, primeira linha, na área da psicologia social. E o que é certo é que, a dado momento, percebi alguns padrões de funcionamento de casos que eram apresentados que se cruzavam em 2 ou 3 pontos muito semelhantes, com variáveis e variantes muito ténues. O que me levou a continuar o estudo que fiz e inclusivamente
a lançar um desafio a toda a equipa técnica. Comprei a maioria dos livros que falavam sobre o tema do stress e trouxe os livros para a empresa e coloquei-os na sala de reuniões. E entramos aqui numa dinâmica um pouco diferente daquilo que é o standard convencional das empresas, que era, no início de cada reunião, nós tínhamos várias reuniões diárias, mas na reunião de planeamento, a reunião principal, criámos uma dinâmica de falar principalmente sobre algo que não tem nada a ver com a indústria, algo que tem muito mais a ver com pessoas, e aquilo que nós discutíamos no início de cada reunião era falar sobre sentimentos e sobre emoções. E foi um risco total que eu assumi, portanto não sabia como é que ia ser a reação das pessoas, as pessoas estavam muito debilitadas psiquicamente, traziam problemas emocionais, em alguns casos agudos, mas continuamos. Eu sentia que havia por ali caminho de aproximação a algo mais humanizante dentro da organização, e assim aconteceu. Portanto, durou meses esta dinâmica. Já lá vão cerca de 2 anos depois do início. As pessoas foram convidadas a levar livros para casa e também fazerem as suas investigações e partilhar. E, portanto, essa palavra de partilha foi mais digamos, um vetor fundamental dentro da nossa dinâmica de trabalho. Partilha de emoções, partilha de sentimentos, chamar mais gente às reuniões onde participavam apenas os managers. Quando se começou a criar e a sentir que havia um resultado de maior fortaleza dentro do grupo e de capacidade de lidar com situações de stress e de desgaste, começámos a chamar também em cada dia um supervisor, 2 supervisores, um team leader, 2 team leaders, até chegar aos operadores do chão de fábrica. É uma história que tenho enorme orgulho em partilhar, não por mim, essencialmente pelo grupo que se criou. Descobrimos coisas fantásticas que eu revia nas histórias contadas em vários autores, como disse, de primeira linha, a nível internacional, que estudam temas desta natureza, stress no trabalho, etc. E o incrível disto tudo é que passou a ser normal na nossa linguagem falar de temas como vulnerabilidade, de falar de temas sobre os nossos pontos fracos, de falar sobre temas como eu não sou capaz, eu preciso de ajuda, falhei, e passou a ser um novo mindset. Nós começámos a implementar a nossa dinâmica cada vez mais de forma mais intensa, mais profunda e, curiosamente, o resultado que eu fui sentindo foi fantástico. As pessoas começaram a sentir-se confortáveis por falar dos seus sentimentos, começaram-se a sentir confortáveis por trazer problemas que às vezes escondiam, até não só do foro pessoal, mas também do foro profissional. Eu não consigo falar com este quadro e vou aqui partilhar que vou passar a falar com ele. Conversas de pessoas que não se falavam há muito tempo começaram a acontecer. Mini reuniões que ocorriam depois das reuniões gerais, entre quadros, entre pessoas,
E, portanto, algo aconteceu que de facto fantástico e extraordinário. E o que me leva de facto a concluir que existe caminho para se falar de uma forma muito séria sobre qual é a abordagem e qual é o perfil que devemos de procurar desenvolver em termos pessoais, em termos das nossas relações com os nossos pares, com os nossos colaboradores, com os nossos acionistas. Hoje não tenho nenhuma dúvida de que o perfil deve ser um perfil com um enfoque total nas pessoas. Acho o tema desta conferência extremamente oportuno. Volto a frisar que é com muita pena minha não poder estar presente. Estou por via de vídeo, por motivos profissionais, uma vez que abracei neste momento outro projeto, onde fui convidado também para fazer, liderar uma transição para o futuro. E frisar muito bem que de facto este enfoque no ser humano, o enfoque no desenvolvimento da pessoa, o enfoque na criação de espaços psicológicos seguros, onde é possível falar-se das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, um enfoque na criação de espaços e de dinâmicas onde os quadros superiores, os quadros executivos se sintam confortáveis para expor as suas fragilidades sem receios. Todas estas abordagens, para mim, como praticante da gestão de pessoas, são hoje o caminho, um caminho certo no sentido de tornar as empresas viáveis a curto, médio e longo prazo. Não tenho nenhuma dúvida. Agradeço muito à Mesa Ceramics, agradeço muito aos acionistas que estavam conscientes de que este trabalho era necessário e foi difícil. Deixar aqui uma última palavra para a equipa que ficou a gerir a Mesa Ceramics e, em particular, à equipa que foi criada e que se desenvolveu e que começou no meio de uma crise. Portanto, uma equipa que hoje é uma equipa muito forte. Todos os quadros da Mesa Ceramics continuam na Mesa Ceramics, são os mesmos quadros ao que sei, continuam com a mesma dinâmica e a mesma energia de partilha e de divisão de pesos entre eles, no sentido de se continuar a apostar muito no ganho inequívoco que existe nesta entrega humanizante nas organizações. Não me prolongo mais, agradeço o convite para estar presente desta forma virtual e de certo que se alguém sentir impulso
impulso para poder desenvolver estes temas numa conversa informal, terei toda a disponibilidade para também o poder fazer. Muito obrigado.